Segundo episódio de House of the Dragon, e vamos comentar nesse vídeo aqui um pouquinho dos principais acontecimentos desse novo capítulo da série. Bora lá? E se o primeiro episódio da série tinha deixado a dúvida, peraí, não vamos ter abertura para a série? Claro que vamos ter, né? E a gente já teve nessa aqui, né? Uma abertura que segue muito o template, a lógica visual, pelo menos, daquela abertura que a gente se acostumou a ver em Game of Thrones. E aí, nesse sentido, a série joga no seguro, né? Porque ela aposta numa fórmula que deu certo lá atrás, pelo menos em termos de abertura, né? A gente vê aquilo ali, mas ao mesmo tempo fica ali aquela coisa, né? Vamos jogar no seguro até quando, né? Será que a série vai ficar ainda muito dependente do material original, do template que foi construído com Game of Thrones, nessa transcrição aí dos livros para o live action na série de TV? A gente viu inclusive até a reutilização da mesma música tema do Ramin Djawadi, né? Que é excelente autor lá da trilha de Game of Thrones, mas a gente está usando a mesma trilha aqui para uma outra série. Tudo bem, é o mesmo universo e tal, mas sei lá, será que não dá para fazer uma coisa diferente, nova, realmente mais autoral? Enfim, né? É legal pra caramba o tema, mas vamos ver ele de novo, ficar ouvindo ele de novo aí por sei lá quantas temporadas dessa série. Enfim, mas é uma abertura que traz ali pelo menos um conceito que é interessante, né? Que diz muito, parece que sobre o núcleo que é sobre o que se trata realmente essa série, que é sobre os Targaryen, né? A gente vai vendo ali, então, todas aquelas marcas ali, os emblemas ali dos nomes ali da família Targaryen e o sangue percorrendo toda aquela jornada, aquela passagem realmente, né? Ali pode ser tanto visto como o sangue dos outros, né? Porque o sangue derramado de todos os povos ali que os Targaryens tiveram que conquistar para realmente dominar os Sete Reinos, ou do seu próprio sangue, né? Porque o que fica claro já desde o primeiro episódio dessa série é que os Targaryen têm essa sede realmente de sangue por poder e eles matam uns aos outros para se chegar a esse objetivo, né? Se o primeiro episódio já tinha deixado isso claro, mostrando ali o Daemon Targaryen, personagem do Matt Smith, se colocando realmente como opositor ao irmão, né? Com o interesse claro de destroná-lo ali, fica muito mais claro nesse segundo episódio também, principalmente naquela conversa que ele tem com o Corlys, quando eles estão ali discutindo toda aquela questão do que fazer em relação àquele personagem que só foi mencionado lá no primeiro episódio, né, que poderia ser uma ameaça ali à rota marítima do Corlys. E aí a gente vê o comentário do Daemon ali, né? O meu irmão falha muito nessa coisa, né? E o Corlys pergunta, mas falha no quê? Essa coisa de ser rei. Então ele mantém aquela postura adiante, né? Como fica claro nesse segundo episódio, naquela ação dele de roubar lá o ovo do dragão para dar de presente para um filho que ele nem tinha, né? A nova esposa dele nem grávida ainda estava, mas ele já para marcar território tomou aquela ação, né? E por consequência, por tabela, a gente vê todo o desdobramento também depois do que a gente viu do final do primeiro episódio, com a Rhaenyra sendo realmente escolhida, nomeada pelo Viserys, pelo pai, para ser sua sucessora. 6 meses se passaram, mas o papel dela continuava o mesmo, né? Ela estava ali servindo cafezinho, digamos, ali nas reuniões do conselho, mas sem fazer nada muito relevante ou sem ter muito espaço para ter voz ali naquele conselho, né? Que, claro, tem uma postura muito patriarcal realmente, é uma marca realmente daquilo, como fica claro também na conversa dela com a tia prima, né, com a Rhaenys, quando ela fala, você tá, garota, você tá foi só nomeada por ser, porque não tinha ninguém, né, porque você jamais vai ser rainha, eles não vão permitir que você seja rainha, porque eles vão preferir tacar fogo em tudo antes de nomear uma mulher para comandar isso aqui. Que é curioso, inclusive, né? Porque lá em Game of Thrones, no desfecho, quando a gente vê que quando a Daenerys teve a chance de ser a primeira rainha realmente, uma rainha Targaryen ali, ela justamente tacou fogo em tudo aquilo ali, né? Enfim, não deixa de ser curioso essa analogia que dá para fazer a partir dessa conversa das duas ali. Mas aí a gente vê que a Rhaenyra diz que não, que ela vai fazer diferente, ela vai quebrar esse ciclo do patriarcado ali, e ela percebe que se não vão dar posição para ela, não vão dar lugar para ela naquele destaque, naquele conselho, para ter voz, né, para ter ação realmente, ela vai tomar o lugar que ela acredita que seja dela, né? E a gente vê ela fazendo isso naquela sequência em que ela vai lá interceder para impedir um embate ali do Daemon, do tio Daemon, contra o exército ali, aquele grupo, né? Não chegava nem a ser um exército, liderado pelo Otto Hightower. E a gente vê então aquele momento como ela se impõe ali, e até de uma atitude rebelde, né? Porque ela não consulta o pai sobre aquilo, ela simplesmente vai lá e faz. Faz, impede um conflito, retoma o ovo do dragão e
pelo menos por enquanto, apazigua a situação ali. Mas a gente sabe que, né, por se tratar de uma série desse universo de Game of Thrones, as coisas nunca ficam calmas por muito tempo, e a puxação de tapete, as articulações, as jogadas ensaiadas ali entre uma força e outra vão seguir aí, como a gente viu, não só da conversa que eu já tinha citado antes do Daemon com o Corlys, né, mas também a partir da própria movimentação que o Otto está fazendo ali, já desde o primeiro episódio, quando ele coloca a filha Alicent para ficar ali, né, se aproximar do rei, aproveitar aquele momento de fragilidade, da viuvez dele, e acaba que isso dá certo, né, porque no final do episódio a gente vê que o Viserys então escolheu, depois de ter tido... Aí a gente não tem dúvida que a gente está vendo uma coisa do universo de Game of Thrones, né, que é um pai que considera ok, razoável, oferecer sua filha de 12 anos como para casamento, né, em troca por interesse político, por puro interesse político, né. Só mesmo nesse universo de Game of Thrones aí que a gente vê esse tipo de situação sendo tratada como normal pelos ditos homens que lideram aquilo ali, né. A moral daquela galera realmente é sempre muito questionável. Mas aí, no final do episódio, a gente vê que o Viserys escolhe então a Alicent para ser sua futura nova esposa, e aquilo, claro, já provoca ali um sentimento de conflito evidente, né, para Rhaenyra, porque, pô, peraí, a minha melhor amiga vai ser a minha madrasta agora? Que tipo de consequências isso vai trazer para a relação que eu tenho com meu pai daqui para diante, né? Eu quero até deixar bem claro aqui que eu nunca li o livro, né, que dá origem aí a esse material da adaptação dessa série House of the Dragon, então tudo que eu estou comentando aqui é do que eu estou vendo na série, né? Eu vou acompanhar, vou comentar aqui o que eu estou vendo na série episódio a episódio, né? Então as conjecturas que eventualmente eu possa fazer aqui é do que a série está mostrando e, né, dos chutes e palpites que eu possa ter a respeito das relações que vão sendo construídas ao longo dessa trama. Não sei ainda se eu vou comentar episódio por episódio aqui até o final da temporada, né? Até aproveito para deixar aqui o convite para você comentar aqui embaixo e dizer: não, como te continua assim, vamos continuar esse papo aqui, essa conversa, discussão toda semana aqui ao longo da exibição de House of the Dragon. Diz aí se você quer que eu faça isso ou eu devo tentar outra coisa. Tá legal? Agradeço por ter chegado até aqui no final desse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Tchau!